Olá, amigos do canal Alimento da Alma, do Grupo Espírita Leon Denis. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo da biografia de Leon Denis, escrita por Gaston Luce. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, a sua vida e sua obra, que nós estamos começando, né? Hoje nós estamos no 6º estudo, então nós vamos iniciar hoje a parte 4 da obra, que já vai começar a falar sobre o apostolado de Leon Denis, sobre as obras, né, e tudo mais. Então a gente já antes pede já para que se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu comentário, a sua opinião, a sua crítica, né? A gente está com o intuito aqui de fazer um estudo duradouro, um estudo que vai trazer outras obras de Leon Denis. Então os comentários, o compartilhamento, as curtidas são muito importantes, né, para que a gente possa ter um feedback do público. E a gente pede para que se inscreva no canal Alimento da Alma, no canal Grupo Espírita Leon Denis, ative o sininho aí, né, para receber as notificações, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, tá certo? Hoje então, nós paramos no último estudo, no início aí da parte 4, e hoje nós vamos para esse primeiro capítulo que chama Na Lissa. Lissa eu já achei interessante o título, né? Lissa vamos dizer assim, era um jeito de se cercar construções, né? Castelos, etc., na época medieval, e era também assim um delimitador de alguns eventos, de algumas coisas assim, né? Era cerca de uma área destinada a alguns eventos, algumas coisas assim. E aqui ele vai começar então a introduzir a vida de Leon Denis no sentido da doutrina espírita, né, da própria obra de Leon Denis. Então o título do capítulo já chama a atenção. Você falou alguma coisa, Rafa? Você falou alguma coisa? Não? Então vamos lá. Logo no início do capítulo, ele já traz uma informação bastante importante. Ele diz assim, o ano de 1882, então portanto Leon Denis tinha 36 anos, então o ano de 1882 marca em realidade o início de seu apostolado. No decorrer desse curso doloroso que o destino lhe impôs, Denis se fecha sobre si mesmo para melhor medir suas forças em face das duras etapas que deverá percorrer. Assusta-se por não se sentir em boa forma para travar um tal combate. Então aqui é um ponto importante já. Leon Denis meio que já pressente que ele tem ele já foi avisado, né? Ele já foi alertado, mas aqui é como se ele se sentisse o peso da missão. É como se ele começasse a sentir que a coisa é séria e que talvez a saúde dele não corresponda. 36 anos, né? Para alguém que viveu 80 e poucos, então ele mais viveu doente do que saudável, né? Então, assim, e ele percebe, então, né, que o corpo já não está mais, já tem reclamado das vistas, né, reclama de saúde aqui. Então a gente já vê que a vida dele foi mais difícil do que fácil, né? E parece que é não vou dizer uma regra não, mas é bastante comum isso, né? Nós podemos pegar Chico Xavier, nós podemos pegar Eurípides Barçanufo, que são espíritos que vieram e se sacrificaram mesmo em prol, né? E é interessante notar, assim, que Leon Denis não estava com preguiça, ele não estava com desânimo, ele estava com medo, ele estava assustado de não dar conta. E mais ainda, né, não só a própria saúde dele. Olha o que eles vão dizer aqui, um parágrafo para baixo. O materialismo invade em fortes ondas de maré deletéria, solapando os altos cumes da inteligência. O positivismo domina na universidade. Então, por incrível que pareça, né, 1882, Kardec desencarnou em 1869. Na Revista Espírita, Kardec já diz várias vezes, né, os adeptos do Espiritismo crescendo, muitos centros sendo abertos. Ele faz uma viagem em 1862, que nós comentamos aqui no último estudo.
vai visitando as casas espíritas ao longo da França. Então, enquanto Kardec estava vivo, o espiritismo tinha sim os seus opositores, tinha sim os seus contraditores, mas parece que enquanto Kardec estava vivo, parece que o pessoal tinha um ponto de apoio ali, né? De 1869 a 1882, a gente vê um relato desse aqui. O materialismo invade em fortes ondas de maré deletéria, solapando os altos cumes da inteligência. Então, eu até comentava esses dias com um amigo meu, assim, né, que ateísmo, materialismo virou sinônimo de inteligência, né, e vice-versa. Então, o inteligente é ateu e o ateu é inteligente, né, o que é falso. Mas por que isso? Porque a religião tinha dominado o conhecimento por muitos anos, por muitos séculos, né? E isso então foi altamente prejudicial para a população, né? A religião dominar por tanto tempo com um conhecimento falso foi prejudicial. E isso então leva a um outro extremo, né? Aquilo que a gente comenta bastante, né? A gente entende assim a vida como um pêndulo, né? Os momentos sociais como um pêndulo. Horas, quando você está num extremo, você sai desse extremo indo para o outro, até que você retorna ao equilíbrio, né? Então a gente sai de uma época da Idade Média, que é o extremo que a religião domina. Qual que é o outro extremo, né? É o materialismo dominar. Então, Leon Denis vê esse cenário, vê o materialismo tomando conta. Positivismo que rejeita tudo que é teológico, tudo que é espiritual, metafísico. E ele sente uma missão de divulgar o espiritismo, de fortalecer o espiritismo, mas ao mesmo tempo o organismo não corresponde, né? Então é só para a gente tentar entender um pouquinho do cenário, né, que o Leon Denis está vivendo. É interessante você entrar nesse contexto. Eu li um livro uma vez, eu li um trecho só, acho que é do Herculano Pires, não sei, que fala sobre antropologia, sobre religião, acho que O Homem e o Tempo. Eu não lembro o nome do livro, mas tem uma parte lá que ele vai falar justamente isso que você falou, né? Que as religiões, elas andam... Eu vou colocar aqui numa figura de linguagem. É como se as religiões andassem em cima do muro. De um lado está a incredulidade e do outro lado o fanatismo, né? Porque a Idade Média é, de certa forma, um fanatismo exacerbado, né? Onde as pessoas creem sem questionar. O Emmanuel cita muito bem isso lá no A Caminho da Luz, né? Quando ele diz que na época lá do jesuitismo, né? Dos jesuítas, eles fizeram um dos maiores sacrifícios que se pode fazer na humanidade, que é sacrificar a própria consciência, né? Que é servir a uma religião sem ter nenhum tipo de reserva de consciência. Isso nunca pode ser bom, né? Nunca pode ser bom você fazer algo que às vezes, na maioria das vezes, provavelmente vai ir contra a sua própria consciência. E aí, pegando isso que o Gustavo falou, a gente sempre comenta isso, né? Que quando a gente vê uma coisa, a gente fala, não, é normal porque saiu do fanatismo, então com certeza agora vão cair na incredulidade. Não poderia ser de outra forma, é um movimento natural humano, é uma compensação que se faz em detrimento desse fanatismo exacerbado. E é interessante que quando a gente comentava isso, eu lembrei de quando a Joana d'Arc recomenda no comecinho, não lembro em que trecho aqui, no comecinho ela recomenda para o Leon Denis para ele tentar ser um pouco mais sóbrio e um pouco menos romântico, um pouco menos apaixonado, porque ele vai falar talvez muito mais para os incrédulos, né, do que para os fanáticos, porque agora é o momento, de certa forma, de atingir os... A gente mandava essa mensagem nessa semana, né? E por imperar a iniquidade, o coração de muitos esfriará. O que isso significa, né? Essa questão de que a iniquidade é uma desavença, uma contradição, né? Contrariar tanto as leis morais, tanto os ensinamentos religiosos, que as pessoas olham e dizem assim, é um absurdo a subversão que a gente vive hoje, a subversão humana, social, é um absurdo. Então, assim, da onde sai isso? Da iniquidade, né? Da contradição ali que a gente se opõe às leis, né? Se opõe aos ciclos naturais, às leis naturais, e a gente vai dissuadindo da própria realidade, né?
A gente vai criando um mundo virtual e que vai gerando cada vez mais incredulidade, né? Mas assim, é o pêndulo, né? Hora tá de um lado, hora tá do outro. E uma hora a gente reza para que ele esteja equilibrado. E é isso, né? Assim, a gente vê esse movimento não só dentro da religião, né? Acho que em todo um contexto social a gente vê isso, né? Toda hora que um povo é oprimido, a hora que ele pega o poder, ele oprime. Então ele vai para o outro lado. Então a gente vê isso em muitos movimentos sociais, né? Mas o fato é que Leon Denis, então, com todo esse contexto, com todas essas angústias, ele ouve de Joana d'Arc, ou recebe a intuição de Joana d'Arc, o seguinte: coragem, amigo, disse-lhe Joana, estaremos sempre contigo na vida para te sustentar e inspirar. Nunca estarás sozinho. Os meios te serão dados a tempo para cumprires a tua obra. Eu achei isso aqui magnífico, né? Eu falo assim, às vezes quando a gente, né, ele estava angustiado aqui, ele estava assustado, ele estava com medo de não dar conta. De repente você ouviu uma mensagem dessa, né, você recebeu uma mensagem dessa, nunca estará sozinho, né? A gente sabe que a gente não está, né? Hoje com a doutrina espírita, né, com tudo esclarecido, a gente sabe que nós não estamos. Mas ouvir isso, receber essa mensagem, né, já é um alívio, né? E como se não bastasse Joana d'Arc, que ele já conhecia a história, que ele sabia de quem tinha sido, ele vai a uma reunião mediúnica, uma reunião de efeito físico, no caso, né, pelo que ele descreve aqui, uma reunião iguais às da época de Kardec mesmo, e lá ele vê pela primeira vez, vê uma comunicação pela primeira vez de Jerônimo de Praga. Então ele que já tinha Joana d'Arc, quase que eu falei Joana de Ângeles, ele que já tinha Joana d'Arc como protetora mesmo, que estava sempre presente, vê uma mensagem à primeira vista de Jerônimo de Praga. É uma mensagem simples, né? Diz assim, ó: Deus é bom, que sua bênção se estenda sobre vós como orvalho benfazejo, porque as consolações celestes são prodigalizadas apenas para os que buscam a justiça. Lutei na arena terrestre, mas a luta era desigual. Sucumbi, porém, de minhas cinzas surgiram defensores corajosos. Eles marcharam na rota em que eu caminhei. Todos eles são meus bem-amados filhos. E aí então Leon Denis, em seguida, no mês de março seguinte, após essa comunicação, Leon Denis recebia de Jerônimo de Praga a garantia formal de uma assistência que não deveria faltar um só dia. Vai, meu filho, no caminho aberto à tua frente, marcharei atrás de ti para te sustentar. E como Leon Denis ainda pergunta se seu estado de saúde lhe permitirá estar à altura da tarefa, recebe a seguinte mensagem: coragem, a recompensa será mais bela. Desde esse dia, o jovem mestre se decidiu pelo caminho de onde não se pode sair nem retroceder sem risco de uma queda irreparável. Eu queria comentar um pouquinho isso aqui. Do jeito que, assim, fica parecendo que é como se Leon Denis tivesse coagido, né? Como se ele tivesse sendo obrigado a executar o que estava sendo executado, né? Porque se a gente lê simplesmente, olha, desde esse dia o jovem mestre se decidiu pelo caminho de onde não se pode sair, nem retroceder sem risco de uma queda irreparável. Fica parecendo assim, né? Nossa, Leon Denis tem que fazer, ele tinha que fazer, se ele não fizesse ele estava expulso da terra, né? E não é, nós sabemos que não é assim. A questão toda é, imagina que você desencarna, aí chega o seu protetor do seu lado e fala assim, olha, estava programado para você fazer isso, isso, isso e isso. Aí você já olha e fala assim, meu Deus do céu,
Mas fala assim, eu não fiz nada disso. Era para eu ir para cá, eu fui para cá. Aí a questão é, será que vai ter benfeitor do seu lado falando assim, poxa, Gustavo, você falhou muito, hein? Você não podia ter feito isso, você tinha que ter feito ação. Será que é espírito superior que vai fazer isso? Será que é Deus que vai fazer isso? Jesus vai aparecer do seu lado? Tarso, assim não dá, meu amigo. Não é nenhum espírito superior que vai fazer isso. Porque nós não estamos aqui para sermos julgados. Aí a questão é assim, acho que nós já comentamos isso aqui, mas Jesus vem e fala assim, não julgue para que não sejam julgados. Mas se julgar, da mesma forma que você fizer, será recebido. Por quê? Não é espírito superior que faz isso, somos nós. Somos nós mesmos. Então por que o Gaston Luz fala isso? O jovem mestre se decidiu pelo caminho de onde não se pode sair nem retroceder sem risco de uma queda irreparável. Porque tem um plano traçado e ele vai tentar seguir esse plano. Só que se ele não seguir, ele mesmo vai cair numa autoflagelação, ele mesmo vai julgar a si mesmo, ele mesmo vai se condenar. Então não dá para você abrir mão do seu plano reencarnatório sem que você, antes de desencarnar ou depois de desencarnar, não tem jeito de você abrir mão do seu plano reencarnatório sem que isso te traga arrependimento, no mínimo, né? Um espírito com mais consciência, ele fica no mínimo arrependido, né? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não sei se tá ligado. Tá. Mas só queria fazer um comentário também, porque não foi obrigado a ele fazer, né? Assim, não foi obrigado. Então foi uma escolha. E aí lembrando em Obras Póstumas, acho que é no capítulo Minha Missão do Kardec, né? Que eu acho fantástico. Que ele fala, tá, beleza, vocês estão falando aí que eu tenho essa missão, pá, mas e se eu não fizer? Fala, não, se você não fizer, o outro vai fazer. Então assim, o Leon Denis tinha essa possibilidade, né, essa missão, mas certamente se ele não fizer, seria outro. Então assim, não teria prejuízo para o espiritismo. Ele teria prejuízo apenas para ele que não fez, que escolheu fazer, né? Exatamente. É muito bom esse comentário, porque quando a gente vê assim, até Kardec era substituível, né? Porque várias mensagens, né? Minha missão lá no Obras Póstumas, né? E uma delas realmente ele fala isso, né? Então Kardec era substituível, todo mundo é. Eu discuti isso com o meu irmão outro dia, que eu falei para ele assim, olha, para mim a única missão em que não se poderia ter equívocos, assim, não podia errar, mas nem uma vírgula, Jesus. Por exemplo, se não fosse permitido haver falhas na codificação do Espiritismo, fala assim, não, esse plano tem que ser executado perfeito, Jesus viria de novo. Então, fala assim, não, mas então conta com a cooperação de Kardec. Kardec vem com seu bom senso, com seu conhecimento, e se ele tivesse desistido, teria outros. Então, não era uma prova assim, tinha um plano B, vamos dizer assim, né? E eu fico me perguntando assim, na época de Kardec mesmo, depois vem Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Posano, o próprio Leon Denis. Aí eu quero dizer assim, são pessoas que talvez estivessem com a preparação, não sei se igual a de Kardec, mas que eles próprios poderiam ter falhado. Porque se Gabriel Delany falha, talvez venha outro. Se Leon Denis falha, talvez venha outro cobrir, né? Então assim, o único para mim que não é substituível, o único que não tem como é Jesus. O resto, todos nós somos, né? Então é muito, muito pertinente esse comentário seu por causa disso. Para a gente ter noção assim, que seria muito pior para ele, enquanto consciência, enquanto compromissos assumidos, né? E aí, os 10 anos, né, que os guias tinham falado, chegam, e aí sua resolução, porém, está tomada para o futuro, escolheu o seu lema, sempre mais para o alto. Eu não sei se isso aqui é o que eu costumo ouvir é sempre para o mais alto, né? Ou para frente.
ou para frente e para o alto, né? Mas aqui ele trouxe como sempre mais para o alto. E Leon Denis realmente ele se refere muitas vezes, né, na sua obra, na sua obra essa menção à altura, né, à elevação. Bom, aí nós vamos começar a falar aqui então primeiro contato, né? Primeiro momento em que Leon Denis começa, assim, ele já tinha visto Kardec, ele já tinha lido algumas coisas espiritistas, mas é que ele começa a se envolver no movimento espírita, né? Em 31 de março de 1881, pediram a Leon Denis para proferir a tradicional homenagem no túmulo de Allan Kardec. Kardec tinha desencarnado em 31 de março de 1869, né? No cemitério Père Lachaise, não vou saber pronunciar. Em dezembro de 82, começa a tomar parte nos trabalhos do Congresso, né, de que viria a resultar na fundação da Sociedade dos Estudos Espíritas. E aí a gente vai vendo aqui que Leon Denis começa a se destacar na questão da divulgação propriamente dita, né? E eu olho muito assim, eu sempre faço essa comparação, né? Kardec teve ali 12 anos, de 57 a 69, para publicar as 5 obras, para publicar as revistas, para responder as cartas, né? Não publicou só as 5 obras, né? E nem só as revistas, publicou outras, acho que se a gente for contar, 5 obras básicas, 12 revistas espíritas, já dá 17. Aí tem livro de obsessão, tem livro A Viagem Espírita de 1862, tem o livro Principiante Espírita. Acho que se a gente for contar mesmo, o que é o Espiritismo, dá umas 25 obras. Em 12 anos, fora carta, fora fundar a Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, fora todo o trabalho, ainda... Aí eu falo assim, talvez Kardec não pôde, ou não teve condição de divulgar o Espiritismo falando. Ele fez muitas palestras. O livro Viagem Espírita de 1862 é palestras de Kardec. Mas não encaixa, não tem como. Então, a gente vai ver da necessidade dos outros, né? Das pessoas em torno dele, que tiveram contato ali no primeiro momento com a sua obra. E Leon Denis, então, vai destacar como um divulgador, né? Aí a gente vê assim, a missão que Leon Denis teve em palestras, com os livros também, mas a gente vê palestras, congressos, né? Aí aqui, nessa assembleia que ele é convidado a falar, a ata da reunião diz assim: o que não podemos registrar. Então Leon Denis faz uma palestra, faz um discurso. O que não podemos registrar, disse a ata da reunião, é o calor, a inspiração, a majestade da linguagem do eminente conferencista. A assembleia estava presa à sua voz. Sentia-se sua alma vibrar sob as palavras comovidas do orador. Isso aqui é fenomenal. Por quê? Essa última frase. Sentia-se sua alma vibrar sob as palavras comovidas do orador. Quando a gente fala, né, tem no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, capítulo 38, o Emmanuel vai falar, ele vai comentar uma passagem do Evangelho de Marcos, que Jesus diz assim: vamos até as aldeias para que eu ali também pregue, né, para que eu ali também... E o título do capítulo é Pregações. E aí o Emmanuel vai discorrer no capítulo que a missão ou o conceito da palavra pregação foi erroneamente deturpado. Isso. Ele perdeu o significado. Aí ele começa falando assim: a política tem tribuna, a religião tem púlpitos. Todo mundo que ensina está fora. Todo mundo que ensina tá eu aqui ensinando e alguém ali aprendendo. Aí é muito interessante que ele fala assim: o problema é que quem ensina hoje fala uma coisa e faz outra. E diz assim, aí ele fala assim: isso gera uma perturbação nos ouvintes.
que se veem permitidos a trocarem a roupa do caráter. Aí essa expressão ela é perfeita. Por quê? Eu estou vendo o palestrante espírita, ele fala uma coisa e faz outra. Eu vou na igreja, o padre fala uma coisa e faz outra, o pastor fala uma coisa e faz outra. O político é um discurso na propaganda política, na hora que vai para o poder é outra coisa. Nós no dia a dia a gente dá um conselho e não segue o conselho, né? A gente fala, nossa, você devia fazer isso, mas quando a gente passando pela situação, nós não fazemos, né? Aí o Emmanuel fala assim, aí isso causa uma perturbação nos ouvintes, que se sentem à vontade para trocar a roupa do caráter. Então ele comparou o caráter a uma roupa, uma coisa que a gente veste, né? E aí ele vai falar assim, que Jesus entendia pregação por falar e fazer. E ele termina falando assim, é por isso que os evangelhos nos dizem que Jesus vestiu uma túnica alva e sem costura na hora do Calvário. Sem costura, sem remendo. Porque ele compara caráter à roupa. E ele comenta a roupa de Jesus na hora da crucificação. Por quê? Porque Jesus é extremamente coerente entre o que ele falou e o que ele fez. A crucificação, quando a gente para analisar a crucificação é o testemunho de toda a moral. Até aquelas que a gente acha que não tem que levar ao pé da letra. Para ele foi ao pé da letra. Porque quando alguém te bater numa face, apresentar também a outra. Aí você olha e fala assim, não, mas não é possível. Aí você fala assim, Jesus fez o quê? Bem-aventurados os perseguidos pela justiça. Aí vem uma injustiça na sua mão, você fala assim, eu vou ter que processar. Aí Jesus faz o quê? Então Jesus, ele exemplifica do beijo de Judas a ressurreição, né, a materialização, vamos dizer assim, ele exemplifica toda a moral. Então aí o Emmanuel chama atenção para isso. Que a pregação de Jesus é palavra e ato. Não é nem só fazer e nem só falar, é os dois, né? Por que isso? Porque quando você fala de algo que você faz, a sua fala tem força. Então assim, o Tarso pode me contar um problema, eu viro para ele e falo assim, nossa Tarso, acho que você devia fazer isso, isso e isso, ponto. Ou ele pode me contar um problema e falar assim, eu já passei por isso. E quando eu passei por isso, eu fiz isso, isso, isso. Qual dos dois tem mais força? A pessoa que tem a experiência, que fala com sentimento, que põe verdade na palavra, acontece isso que aconteceu com o Leon Denis aqui. Então, por que Leon Denis tinha isso? Porque a fé dele era tão grande no que ele estava falando, ele tinha tanta convicção no que ele estava falando, que isso extravasa, e isso passa para as palavras dele, né? Então a gente vê, todos os relatos que a gente vê de palestras, de discursos de Leon Denis, a gente vê isso, porque ele não estava falando por falar, ele não estava só usando palavras bonitas, né? Ele estava falando de algo que ele acreditava, de algo que ele estava lutando por aquilo mesmo, né? E aí aqui vem falar então das conferências dele, né? O Gênio da Gália, que ele faz em várias cidades. E aí, tem uma coisa interessante que eu queria destacar aqui, que é assim, os dirigentes do movimento espírita, é fácil de se adivinhar, desejavam a colaboração de um orador dessa envergadura. Lemarri, que nessa época se ocupava do espólio da viúva de Kardec, tinha pressa de encontrar Leon Denis para se entender com ele, desejando uma ação conjunta no interesse da causa. Então, tinha Leon Denis, com todo o propósito, com toda a boa vontade, Lemarri então quer chamar ele. Aí Lemarri escreve para ele em 31 de maio, dizendo assim, o senhor Jean de Bordeaux, o nosso amigo Lessard de Le Mans e este seu servidor pensam justamente que você deve nos ajudar em todas as iniciativas a favor do espiritismo. Pessoalmente, creio que você tem uma missão a preencher, que os jovens devem ter a oportunidade de demonstrar sua boa vontade. E você, meu amigo, é um homem de boa vontade. Então aqui é interessante, quando a missão vem, ela é notada, né? Então assim,
Leon Denis já tinha recebido a instrução dos guias, já tinha recebido de Joana d'Arc, já tinha recebido de Jerônimo de Praga. Vem mais uma opinião aqui, é quase uma universalidade dos ensinos dos Espíritos, né? Então, algo que já dissesse para ele assim, olha, a sua missão realmente ela é grande e eu acho que você tem que agir, tem que fazer, né? Só que Leon Denis vai responder isso só em 13 de junho. Então, aqui nós estamos em 1883. Aí eu vou ler a resposta toda do Leon Denis, mas eu quero puxar só uma parte, se alguém quiser fazer algum outro comentário. Tá? Caro senhor e irmão em crença, no retorno de minha viagem encontrei sua carta de 31 de maio. Também meu pai me deu conhecimento de sua visita e das amáveis propostas que fez para mim. Não posso senão aprovar suas intenções e fazer justiça a seus perseverantes esforços. Compromissos para com a firma de comércio, na qual tem importantes interesses, não me permitem, no momento, aceitar uma obrigação permanente, trazendo certas responsabilidades. Todavia, como no passado, estou disposto a consagrar minhas folgas à propaganda espírita. Assim que chegar a época das conferências, isto é, de setembro a abril, estarei à disposição das sociedades e me dirigirei às localidades onde minha presença possa ser útil, e isso de forma sempre gratuita e desinteressada, pois meus recursos pessoais me dispensam de recorrer a qualquer ajuda material. Nesses limites, ficarei feliz em juntar meus esforços e meus meios de ação aos dos homens sinceros, que pela divulgação da doutrina espírita trabalham na elevação moral e intelectual da humanidade. Bom, aqui a gente já vê, a gente vai concluir o que o Gaston Luz coloca aqui depois. Leon Denis nunca se comprometia levianamente. Então ele sabia que ele não poderia assumir um compromisso perpétuo, um compromisso permanente. Não dava, ele não iria conseguir. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é: estarei à disposição das sociedades e me dirigirei às localidades onde minha presença possa ser útil, isso de forma sempre gratuita e desinteressada. Se ele tivesse parado aqui, se ele tivesse feito um ponto aqui, aí a discussão ia ficar bem difícil. Mas ele pôs uma vírgula. Pois meus recursos pessoais me dispensam de recorrer a qualquer ajuda material. Isso aqui, por que eu estou puxando isso aqui? Porque nós estamos num momento de congressos espíritas e de eventos espíritas e de, enfim, que muitos estão sendo criticados porque são pagos. A gente tenta justificar, a gente tenta argumentar, mas muitas pessoas criticam os eventos pagos, falam assim: nós estamos privando as pessoas de terem acesso. Eu já ouvi isso muito. O evento pago priva as pessoas de terem acesso ao evento. Aí eu pego o Haroldo aqui, pego a resposta do Haroldo, quando perguntaram para ele assim: Haroldo, não dá para fazer um evento com você, com o Rosângela, com o Divaldo, gratuito? Aí o Haroldo respondeu assim: não existe evento gratuito. Alguém tem que pagar. Você vai fazer um evento, você vai pôr as pessoas onde? Aí você fala: vou fazer um evento para 5.000 pessoas. Ainda que você consiga o lugar. Fala: não, mas fulano deu o lugar. Fala: não, então o fulano está pagando. O fulano que você deu o lugar está pagando. Aí beleza, 5.000 pessoas. Como é que você vai fazer para 5.000 pessoas ouvirem? Uma pessoa lá na frente falando, ela não vai ser escutada. Então nós vamos precisar de som, nós vamos precisar de microfone, nós vamos precisar de luz, dependendo do local. Isso tudo tem custo. Aí fala assim, aí a pergunta do Haroldo no final é assim: aí nós vamos colocar o evento para poucos pagarem ou para muitos pagarem? Nós vamos deixar uns poucos pagando ou nós vamos dividir os custos? Não estou dizendo que não tem evento em que as pessoas cobram mais do que devem. Não estou dizendo isso. Mas a generalização, ela é problemática. Porque do mesmo ponto que tem evento que às vezes cobra muito mais do que deve e que às vezes coloca coisas demais, né, que acabam encarecendo o evento, tem evento que você vai ver a conta, é quase que uma divisão mesmo. O preço dividido pelo número de participantes. E aí o que eu chamo a atenção aqui?
Pode falar. Eu também achei interessante essa fala dele e acho que também até a vírgula é comum. Depois da vírgula mostra que o cara é diferenciado, né? Porque até se a gente for pegar isso que você disse, ele além de fazer a palestra, ele tinha a consciência de que ele também poderia ajudar financeiramente. Porque se ele fala pode deixar que eu arco com os custos da minha ida, etc., ele também ele se vê como um servo mesmo, né? Eu tô indo intuído para fazer a palestra, não sou só eu, e tô auxiliando financeiramente. Isso também remonta até mesmo a nossa conduta no centro espírita, né? Assim, de ter que fazer eventos para sustentar o centro espírita, sendo que quem usufrui do centro espírita, se tivesse a conduta do Leon Denis, falava, não, peraí, aqui ó, a minha parte. Perfeito, Gabriel, porque aí inclusive o Haroldo chega a tocar nisso, né? Porque ele começa respondendo sobre eventos, mas ele fala assim, a energia da casa espírita alguém está pagando, a água da casa espírita alguém está pagando, o copinho que serve a água do passe alguém está pagando, então tem alguém custeando, né? E aí é isso, né? Assim, aí a gente vê assim que o Leon Denis tinha essa noção, mas ele podia pagar. Porque é sempre isso. Ninguém é obrigado a nada. Mas se puder, eu posso ajudar. Eu posso fazer. Eu posso bancar a minha ida, né? Aí a gente vê aqui isso que você comentou, Gabriel. Ele realmente se vendo como o servidor, né? E que talvez isso falta na gente, né? Esse entender do servir pelo servir, né? Eu lembro uma questão do Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número certinho. Kardec pergunta assim, abstração feita dos vícios e defeitos. Qual outra característica da imperfeição moral? Você fala assim, que? Da inferioridade moral, né? Aí você fala, olha a pergunta, abstração feita dos vícios e dos defeitos. Qual a outra característica da imperfeição moral? Eu diria assim, nenhuma. Zero. Você tirou vício e tirou defeito, não sobrou, sobrou um espírito puro. Você desmonta, né? Aí os espíritos respondem, o interesse pessoal. Aí você fala assim, como assim o interesse pessoal? Aí ele fala assim, muita gente age pelo interesse pessoal. O que é o interesse pessoal? É o que alimenta o egoísmo. É aquilo que alimenta o orgulho. E ele é a fonte da fonte, né? Aí eu lembro uma história de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, próximo do desencarne, ele começa a notar que os seguidores dele não vão continuar a obra da mesma forma. Ele começa a perceber assim, vai desviar. E ele ficou muito triste por causa disso. Porque ele viu um esforço de anos, de décadas, que a hora que ele desencarnasse, ia desviar. Aí ele procura a irmã Clara e conta para ela o drama, né? Aí, o São Francisco de Assis, eu não sei se todo mundo conhece, mas foi uma pessoa que abriu mão de tudo quanto é bem material durante a encarnação inteira. Tudo. Ele se doou mesmo, ele abriu mão, ele vinha de uma família rica e ele abriu mão de tudo, né? Até o episódio em que ele tira a roupa na praça e dá para o pai dele e fala assim, eu não quero mais nada seu, não quero nada, não é isso que eu preciso, né? E aí, então é um voto de pobreza, né? Ele vai à irmã Clara, conta o drama e fala assim, Francisco, pai Francisco, né? Eu já sei por que o senhor está tão triste. Aí ele falou assim, mesmo? Falei, por quê? Porque o senhor é muito apegado aos bens materiais. Eu? Né? Aí ela explica. A obra não era dele, era do Cristo. Por que ele estava triste se a obra fosse desviar? O que é isso? Para mim, interesse pessoal. Esse é o interesse pessoal. Porque o que era a obra dele? A obra dele era para ele? Não era. Então não dá para falar que é egoísmo, né?
Mas ele tinha aquele interesse pessoal de que a coisa evoluísse, de que a coisa fosse para frente, né? Aí é muito apegado aos bens materiais, né? Mas é isso, então assim, é a gente ter essa noção de que a gente tem que servir por desinteresse. Isso talvez seja o mais difícil. Porque a gente sempre pensa assim, nosso lar, né? Colônia espiritual, eu que me aguarde, né? A gente está sempre, às vezes, pensando, né? Um bônus hora. Então, assim, é um servir por desinteresse. E quando o Leon Denis, então, coloca os seus recursos pessoais à disposição da divulgação espírita, a gente vê isso, né? Eu noto esse desinteresse pessoal, que é lutar pela causa, né? Não porque eu estou ganhando algo ou porque... Não. Aquele negócio, é fazer o bem pelo bem, ponto, né? Aí aqui ele vai continuar falando das palestras do Gênio da Gália. Aí aqui ele vai se dedicar particularmente à vida de Joana d'Arc. E aí então Gaston Luce faz a conclusão, né, do capítulo, já demonstrando então que aquele espírito Sorella era Joana d'Arc, né, que sempre acompanhou Leon Denis. Aqui ele propõe um raciocínio de Leon Denis. E aí é interessante esse último parágrafo do capítulo, diz assim, ó, desde então, Leon Denis mediu o campo de seu trabalho e fincou suas estacas num terreno sólido. Toda a doutrina de Kardec devia se movimentar no Ocidente ao redor de um ponto central, que é o ideal celta tocado pela graça cristã, sendo o Espiritismo um dos aspectos da irradiação da eterna verdade. Um dos aspectos, né? Um dos aspectos. É muita pretensão a gente pensar que a gente tem a verdade toda, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tá tranquilo? Tá. Então, seguindo aqui, ele vai comentar então agora das primeiras obras de Leon Denis. Eu já queria particularmente pular lá para o Progresso, mas vamos só comentar um pouquinho aqui. Suas primeiras publicações datam de 1880. Primeiro livro, ou livreto, ou qualquer coisa assim, o William até trouxe aqui no estudo passado, Tunis e a Ilha da Sardenha. Aí ele vai fazer algum comentário aqui sobre como que é essa obra. Não sei se vocês destacaram alguma coisa. Quer comentar alguma coisa sobre... Depois ele vai comentar, aí aqui como é que se diz? É o sonho de consumo do William, né? O médico de Catânia. Mais lá pra frente, aqui do livro eu estou na página 107. Não sei que página que é o PDF. Que página que é o PDF? Tem 70, 71. Né, nas obras que ele comenta bastante sobre a obra Tunis, né, e a Ilha de Sardenha. Aí mais para frente ele começa a falar das novelas, né, que Leon Denis escreveu. O Médico de Catânia e Giovanna. Giovanna hoje, que eu saiba, ele é publicado junto com o livro O Porquê da Vida na edição da FEB. A edição da FEB tem o livro todo, O Porquê da Vida, tem algumas cartas, tem 6 cartas que são períodos antecedentes a Leon Denis, e por fim eles colocam o romance Giovanna. O Médico de Catânia, ninguém sabe. O William, coitado, toda vez que fala desse livro, fala assim, se alguém achar esse livro, porque tem uma nota de rodapé aqui, né? O Médico de Catânia é o mais antigo dos dois, então o Médico de Catânia vem antes de Giovanna. Tem uma nota de rodapé, que é do original francês, diz assim, novela inédita encontrada nos papéis do mestre. Eu chego a pensar se isso aqui já foi publicado, né, ou alguma coisa assim. Quer comentar alguma coisa? Você pulou aqui, eu fiquei para trás. Não, é porque eu queria só fazer um comentário antes. Quando ele começa a falar sobre Joana d'Arc, é porque eu tô aqui advogando pela Gália, né? Eu sou advogado da Gália aqui no grupo. Mas é porque tem um detalhe muito interessante aqui, pra gente entender um pouco até
vamos dizer, estratégia, né? Estratégia ideológica, estratégia de divulgação, até talvez como Leon Denis via o espiritismo, né? O que Leon Denis via de interessante, de diferente no espiritismo que talvez a gente não enxergue assim tão nitidamente quanto ele viu. E aí o Gaston Luce vai referir o seguinte sobre ele. A partir desse momento em que ele começa a explorar a vida de Joana d'Arc, como essa palestra que tem como tema o gênio da Gália, ele diz assim, o Gaston Luce sobre o Leon Denis. Desde então, Leon Denis mediu o campo de seu trabalho e fincou suas estacas num terreno sólido. Toda a doutrina de Kardec devia se movimentar no Ocidente ao redor de um ponto central, que é o ideal celta, tocado pela graça cristã, sendo o Espiritismo um dos aspectos da irradiação da eterna verdade. Então eu acho que isso aqui tem muita coisa aqui, né? É de uma riqueza esse parágrafo, né? E eu não gostaria de explorar muito mais, mas me vem muito um tema central ali dessa frase que o Gaston Luce disse sobre a estratégia de Leon Denis, sobre a visão do Leon Denis, que foi aquela frase que a gente comentou lá no terceiro estudo, lá do gênio céltico, sobre que o ideal celta ele vai prosperar quando, depois de muito tempo ter guardado o contato, né? O intercâmbio entre os dois mundos, o visível e o invisível, o ideal céltico ele só vai prosperar, ele só vai se concretizar o dia que a gente retomar, né? Retomar esse contato. Então eu acho que isso aqui é muito interessante nesse sentido, né? Com certeza tem muito mais a se explorar nessa fala aqui do Gaston Luce, mas um dos pontos principais que eu consigo ver aqui é esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio constante, porque a própria biografia do Leon Denis é isso, né? O intercâmbio constante e permanente. Ele é um homem dos dois mundos. Quem que a gente lembra, né? Um homem de dois mundos, o Chico, né? E eu via ainda bem que a gente lembrou do Chico, né? Porque é um exemplo patente atual de duelo forte entre os dois mundos. Eu vi uma palestra esse final de semana que alguém que acompanhava o Chico, acho que Adelino Silveira, e aí uma vez ele pensando, né, nossa, esse pessoal vem aqui, né, o Chico é um homem extraordinário mesmo. E aí o Chico, coincidentemente, pergunta para ele, né, ô meu filho, por que você acha que esse pessoal vem de longe, né, de outro país para vir me ver, né? O que você acha que eles vêm procurar aqui, né? E aí diz ele que falou assim, nossa, eu acabei de pensar nisso, né? E eu não posso esconder dele, né? Não posso esconder dele. E aí diz ele que tão espontaneamente veio a resposta assim, dizendo assim, Chico, eu acho que o pessoal tem muita saudade de Jesus, né? E em você eles suprem essa saudade, né? Então assim, acho que é uma saudade mesmo, né? É o elo perdido, né? Que a gente tenta retomar. E aí, em cada pessoa diferente, a gente vê uma pitadinha, né? Uma pitadinha desse sal, né? Desse sal que tempera a terra, né? Mas isso que você falou, que você está falando aí, né? Essa frase, o ideal celta, tocado pela graça do cristianismo, né? Porque a gente pode ter um intercâmbio com o mundo espiritual sem a moral cristã. E a gente pode ter a moral cristã sem o intercâmbio espiritual. Uma coisa não depende da outra, né? E quando você junta os dois, aí você tem a moral justificando o intercâmbio e o intercâmbio estudando a moral. Então a gente vê esses dois realmente unidos, né? Porque essa parte, os celtas, né, os druidas, eles eram muito espiritualistas, né? O próprio hinduísmo, né? Mas aí nas palavras de Emmanuel, que se perdeu nas castas, né? Isso é Emmanuel que falou, né? Eu estou falando não. Os párias, né? Que aí o hinduísmo ele vinha bem até a ideia das castas, né? A partir da ideia das castas,
Que aí começou uma ideia assim, eles são reencarnacionistas, mas se você dá a casta X, você sempre vai reencarnar na casta X. Então, não, é reencarnacionista sem ter evolução, né? Então, o poderoso, ele sempre vai ser poderoso, né? E o excluído sempre vai ser excluído, né? Então, a ideia das castas, nas palavras de Emmanuel no Caminho da Luz, é o que desviou o hinduísmo, né? Mas o fato é que essa questão de reencarnação, essa questão de intercâmbio espiritual, as coisas não são ideias novas, né? Tanto que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já coloca Platão e Sócrates, né? A questão é que agora nós temos um intercâmbio com a moral. Aí que está a diferença, né? Aí, falando, aí ele vai começar a falar aqui sobre o médico de Catânia. O que é a história? A história, eu vou dar uma resumida aqui, mas é o seguinte, vai contar a história de um médico muito virtuoso, pelo que ele relata aqui, né? Eu acredito assim, tudo que nós temos dessa obra, O Médico de Catânia, é o que o Gaston escreveu aqui. Eu não sei se essa obra chegou a ser publicada, depois a gente vai até ver com o William. Mas então é a história de um médico com muitas virtudes, né? Com um médico muito bom, que conheceu o Espiritismo e aí ele começou a ser meio que invejado, né? Por causa disso, ele atendia algumas pessoas de graça, né? E tal. Foi muito mal visto por causa disso. Mas aí o fato, assim, o que me chama a atenção nessa novela é aqui os últimos 2 parágrafos que o Gaston Luz traz dessa obra, que ele vai contar que o médico, chama Fósculo, ele conheceu uma moça chamada Rafaela. O Fósculo era casado, mas a relação com a Rafaela era de amizade, não era uma relação, não dá a entender assim que não é uma relação amorosa. Mas aí, olha só, Fósculo tornou-se grande amigo da moça. Para o médico, ela era um anjo consolador. Rafaela é amada por um perigoso contrabandista, cujo coração está envenenado de ódio contra o médico, porque, não sem motivos, vê nele um obstáculo a seus perversos desejos. Já dá para imaginar o que esse contrabandista queria com a Raquel. Certa manhã, descobrem na estrada Fósculo apunhalado. Esse trágico fim vem resgatar um crime cometido em vida anterior, do qual o doutor já havia tido a revelação. Então é o resgate, né? Então Leon Denis conta toda uma história. O que eu acho interessante aqui desse romance, dessa novela, vamos dizer assim, né? É uma pessoa com grandes virtudes, seguidor da doutrina espírita, aí você fala assim, não, esse aí não vai sofrer não. Desencarna resgatando um crime. Então talvez a gente pode olhar uns aos outros hoje e falar assim, não, esse aí não tem coragem de matar não, por ser quem ele é hoje. Mas há evolução em todos os aspectos, né? O próprio desencarnar, acho que ele acorda em nós muitas coisas, né? Então, aí você fala assim, pode um criminoso de ontem encarnar como um virtuoso de hoje? Pode. Nós poderíamos citar Paulo aqui, que na mesma encarnação, claro, né? Que o Saulo já era um espírito muito evoluído, né? Mas é alguém que se descobriu. Então, assim, essa questão de o virtuoso de hoje, às vezes ele é alguém arrependido, né? Altamente arrependido, e que resolveu se esclarecer de fato, né? Com força de vontade. E aí depois ele vai contar aqui a história de Giovanna. Você quer comentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Vai contar aqui a história de Giovanna, que, né, que tá no livro Porquê da Vida, pela editora da FEB. É a última parte lá do livro, é o romance. Aí a história desenrola na Itália. E aí a Giovanna, em certo momento, conhece um rapaz. Tudo leva a crer que eles têm uma relação muito, muito forte, né? Um amor pelo outro.
Só que a Giovanna desencarna de uma doença. Ela contrai uma doença e desencarna. Só que ela não desliga do Maurício, né? Ela ainda fica ligada a ele, né? E aí tem uma frase bem bonita, assim, umas colocações bem bonitas que eu gostaria de ressaltar. Aqui para mim vai estar na página 110. Ele ainda está descrevendo, né, sobre a história e tal. E aí, olha só, o Gaston Luz traz assim: o belo sonho, né, o sonho de casar, desmoronou-se. Maurício está arrasado, prostrado, o coração dilacerado diante da forma tão bela, tão querida e já fria. Em torno dele nada mudou. O lago tremula aos raios da lua. Tudo é luz e canto no seio da natureza suave e perfumosa. Eis o que a morte fez de sua efêmera felicidade. A morte? Não. A morte é apenas uma ilusão. Aí, no parágrafo seguinte: numa noite de inverno, quando sozinho, Maurício medita sobre as páginas de um livro diante da lareira. Medita sobre a página de um livro. Diante da lareira, o anjo, materializando-se, reaparece como outrora, a tocar ao piano sua melodia preferida e assim lhe dizer que nada pode separar os que verdadeiramente se amam. Desde então, o jovem advogado é um outro homem. Nada lhe interessa mais na vida do que o dever imperioso revelado por Giovanna. Proclamar a verdade, servi-la com todas as forças e por todos os meios será o objetivo de sua vida. Mas aqui, assim, o que eu acho interessante é assim, quando se diz, né, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Por quê, né? Por que nós dizemos isso? Porque revelou o mundo espiritual? Não só por isso. Porque assim, eu não sei dizer se tem algo mais consolador que você possa falar para alguém quando esse alguém está enterrando um parente, um amigo, uma mãe, um pai, um filho. Você falar para essa pessoa e falar assim: olha, ali está só o corpo, seu filho vive, o seu pai está vivo, não morreu. Descortinar é isso, né? A morte aqui, essa frase é perfeita, né? O André Luiz fala uma coisa parecida na introdução do Nosso Lar, né? Não, a morte é apenas uma ilusão. Na introdução do Nosso Lar, o André Luiz fala assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. E porque, assim, não só pela questão de não morrer, né? Mas porque a morte te revela. O desencarnar te revela. Não tem jeito de você fingir outra pessoa no plano espiritual. Mas aqui o ponto é esse, né? É o consolo, né? O consolo de ninguém morre, de que a vida continua, né? E aí Leon Denis traz essa história, que é belíssima também, para ilustrar isso, né? Olha, nada pode separar os que verdadeiramente se amam, que é o que Kardec vai falar, né? Kardec fala assim: o amor que nasce por causa do corpo morre com o corpo. Então a atração física, aquela atração de corpo, morre com o corpo. Não passa para o plano espiritual. Mas o amor verdadeiro, ele não é corpo, né? Não é corporal. Então nada pode separar os que verdadeiramente se amam. Alguém quer comentar alguma coisa? Quero aproveitar essa fala do Nosso Lar. É porque foi muito bom o complemento que você fez sobre a inserção da moral cristã, né? Que é justamente explicando os objetivos, né? De por que se separa, né? Por que não existe uma existência só, ou por que não existe só o mundo visível, só o mundo material, ou só o mundo invisível, né? Então a gente tem que ir um pouco além, né? A gente tem que buscar os porquês. E aí lá no Nosso Lar, eu acho que é quase, não é uma piada, né? É sério. Quando ele diz lá que ainda a gente não pode atormentar os homens com a ideia de eternidade, né? Que não é questão de cautela, é justo, né? É justíssimo, né? Que ele fala, é justíssimo que o homem ainda não compreenda que ele vai viver por toda a eternidade.
Porque a partir desse momento que você começa a se comportar como um ser eterno, um espírito imortal, algumas coisas passam a mudar, né? E eu acho interessante. O Giovanna é um livro muito bonito, eu peguei emprestado o do William um tempo atrás, mas na banca eu sempre recomendei o Porquê da Vida com Giovanna. É 2 por 1, né? E aí no final do livro, quando ela volta, ela vai falar justamente sobre o porquê. Por quê? Por que eu voltei? Por que me foi permitido voltar para te mandar uma mensagem, para te trazer essa consolação? Para que isso, né? Aí ela fala assim para o Maurício: é chegada uma hora em que os espíritos podem, segundo a permissão divina, se comunicar com os humanos. Por isto venho para guiá-lo, encorajá-lo, consolá-lo. Se quiser que esta existência terrestre seja a última para você, se quiser que a sua partida sejamos reunidos para não mais nos separarmos, consagre sua vida a seus irmãos, ensine-lhes a verdade, diga-lhes que o objetivo da existência não é adquirir bens efêmeros, mas de aclarar sua inteligência, de purificar seu coração, de se elevar para Deus. E aquela hora que você começou a contar da moral cristã, né, que você começou a falar e fez a junção, eu falei, nossa, como é que eu vou falar depois agora o que eu estou pensando? Lá naquela parte eu não sei se você vai lembrar, do Pensamento e Vida, quando o Emmanuel vai fazer a comparação entre instrução sem moral e moral sem instrução, né? Moral, assim, num ponto de vista de caridade, de amor, né? Que ele vai dizer assim, a instrução sem moral, a instrução sem caridade, é como se o viajor estivesse no deserto, e aí, instrução sem caridade, e aí ele está sedento, com sede, precisando de água, porque a água é a manutenção da vida, e aí ele pega e vê uma placa indicando que... Ele não fala desse jeito no livro, mas eu vou ilustrar para ficar melhor, né, o entendimento. Aí ele vê uma placa que 500 quilômetros para frente tem um oásis lá e uma fonte de água. Mas ele está no deserto, como é que ele vai caminhar 500 quilômetros sem beber água? Não tem jeito, é uma instrução, está te guiando, né, para o caminho, mas não matou sua sede. E da mesma forma, a caridade sem a instrução, né, é como se fosse a fonte que está ali no meio do deserto, mas não tem placa. E aí, assim, fica sempre à margem ali, né? E são as duas asas do anjo, né? O amai-vos e o instruí-vos. Eles se casam, e nesse momento em que a gente vive um processo de amadurecimento da humanidade, né? Que é a separação do trigo do joio, porque o trigo ele já está maduro, né? Então, nesse momento em que a gente começa a amadurecer enquanto humanidade, a gente já começa a colher mesmo os primeiros frutos desse desenvolvimento, né? Tanto do intercâmbio com o mundo invisível, quanto dos propósitos, né? O porquê de ser como é, né? Só antes, o Gabriel quer comentar, mas antes, tem uma mensagem do Emmanuel que ele fala algo bem parecido, chama Mais Luz. Eu não vou lembrar o livro que está, mas a mensagem chama Mais Luz. Ele diz assim: a sabedoria é o caminho, o amor é a luz. Tira qualquer um dos dois. O caminho sem a luz e a luz sem caminho, né? Então, é as analogias do Emmanuel, né? O Emmanuel tem... É a própria de quem sabe, né? O que está falando, né? É as analogias perfeitas, né? A sabedoria é o caminho. Então, é onde que você tem que traçar, por onde você tem que ir. Mas o que vai iluminar seu caminho, né? Você vai seguir para onde? Como é que você vai ver o seu caminho, né? Aí é o amor, né? Não, só aproveitando o trecho que o Tarso leu, e comentar um pouco da questão da consolação do Espiritismo, que você bem falou, né? Você falar para uma pessoa que a pessoa é imortal, que ela não vive, que ela continua viva, para uma mãe, para um familiar, é consolador, mas o Espiritismo vai além, né? Ele, além de falar que é imortal, ele fala que é possível o intercâmbio, ele fala que é possível o intercâmbio pela intuição, que não há barreiras físicas para isso.
fala que se cometeu algum erro, ele é amado do mesmo jeito e não vai para o inferno. Então, assim, o Espiritismo ele é consolador porque ele vai mais e mais e mais do que a própria imortalidade, que algumas, ou todas, né, as espiritualistas já trazem a questão da imortalidade, né, talvez não a da reencarnação. E aí na fala que o Tarso leu, ela fala, ó, se eu não me engano, agora temos pelo menos a possibilidade do intercâmbio, já chegou o tempo, a permissão do intercâmbio, né? É isso mesmo, né? Porque eu estudava ontem sobre a questão dos laços de família, né? Então o Espiritismo, aí o Kardec vai dizer no Evangelho assim, o Espiritismo fortalece os laços de família. Aí fala, por quê? Porque nós temos 4 possibilidades. A possibilidade materialista, morreu, acabou. A possibilidade panteísta, que é morreu, volta para um todo, perdeu a individualidade, né? Então perdeu os laços de família. Perdeu tudo, perdeu o conhecimento, moral, tudo. Temos a doutrina, temos o que a igreja ensina, e a igreja que enquanto instituição, não é propriamente, não está atacando nenhuma pessoa, né? Ele está atacando o pensamento, ele está combatendo o pensamento, ele fala assim, aí da igreja você pode ou não manter a relação. Por quê? Se eu desencarno, vou para o inferno e meu pai vai para o céu, nunca mais eu vou ver ele. Aí o Kardec fala assim, a única chance é se os dois forem para o mesmo lugar. Assim, o que vai ter de gente querendo ir para o inferno, não? Assim, nossa, eu estou no céu aqui, mas meu filho está no inferno, preferia estar lá. E ele fala assim, e da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita não só vai dizer que a pessoa não morre, que ela não deixa de ser amada, tudo isso que o Gabriel falou, como também vai dizer assim, nós podemos nos encontrar um dia, né? A gente pode não só encontrar no plano espiritual, como reencarnar juntos de novo. Que é o que ele vai dizer nesse item. Que ele fala assim, fortalece porque muitas vezes nós estamos, na maioria das vezes, nós estamos encarnados no meio de pessoas que nós já temos relação, né? Que nós já somos próximos. Então, e aí é o consolo, né? Eu tenho que aproveitar isso que você falou, que me lembra demais aquele filme do Robbie Williams, né? Do Amor Além da Vida, não é? O nome daquele filme? Em que acontece justamente isso, né? É porque lá eles tentam pintar o quadro de um mundo espiritual, mas ele fica, não é o espiritismo assim completo, é um quadro meio que intermediário, né? Porque, e é interessante a gente comentar isso, porque Setembro Amarelo, suicídio, né? Ela suicida e aí ele vai até o inferno, né? Que é aquele loop em que ela vive repetidas vezes a cena do suicídio, e para ele o que era preferível? Era preferível ele viver lá junto com ela em sofrimento, porque era o amor que ele tinha por ela, né? É o amor que ele tinha por ela, né? E o amor não é muito mais forte, mais nobre, né? Do que essas concepções que engendram de fato a incredulidade, né? Que é o que o Paulo fala lá no final, né? Tremo de ver toda uma sociedade sendo abalada em suas bases por má compreensão, a verdadeira sanção, porque existe a sanção, né? Se você comete algo mal, você vai colher os frutos daquilo que você plantou, né? Não tem como, plantou maçã, plantou banana, vai colher maçã, vai colher banana, é a lei, né? A lógica. É a lógica. Vai ter com a misericórdia, né? Com misericórdia, claro, né? Em sanções. Nem a pena dos homens é eterna mais, né? Como que a gente pode acreditar que Deus, soberanamente bom e justo, vai criar penas eternas, né? É inconcebível pra gente. Inconcebível. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Bom, então é isso, pessoal. A gente agradece a quem está acompanhando a gente pelos vídeos. Reforçamos o convite. Comente, curta, compartilhe, se inscreva nos canais do canal Alimento da Alma, no canal do Grupo Espírita Leon Denis, que a gente possa continuar divulgando, atingindo mais pessoas. Lembrando sempre que o nosso estudo vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, tem no Facebook, tem no YouTube. É só acompanhar a gente lá, manda os seus comentários. Página 77. Nós paramos aqui. É importante falar isso. Nós paramos aqui então na página do livro, para quem estiver acompanhando pelo livro.
Nós paramos na página 112, quando o Gaston Lúcio vai começar a falar do livro, né, da palestra que virou livro, O Progresso, e no PDF é a página 77. Tá? Então, para quem está acompanhando aí, também tem um linkzinho lá para o download do PDF do livro, né, porque o livro eu acho que está esgotado. Então é isso, a gente agradece a presença de todos, agradece a todo mundo que está aí nos incentivando, nos sugerindo melhorias, para que a gente possa fazer um bom estudo. Então a gente fica por aqui agradecendo sempre.